pelo conhecimento, por todos por unir essa energia gostosa, né? Nesse encontro. Quanto tempo ficamos sem poder ter esse nosso encontro, né? Todos juntos, trocando essa energia. Isso é muito bacana. Então eu queria passar para vocês esse agradecimento. Estamos muito gratos por vocês saírem de seus lares, estarem aqui conosco nesta noite. Então, antes, né, de nós começarmos esse nosso encontro, antes de podermos, né, ouvir o Manuel, que vai nos banhar de conhecimento com relação ao tema que será abordado, eu gostaria de convidar um amigo, que é o Luiz, um amigo do Manuel, para estar iniciando esse nosso encontro com a nossa prece. Então, por favor, Luiz. O Luiz é parceiro da FESP, né, da Federação, foi expositor, é tradutor de livros também, tá bom? Então, que ele possa receber também todo o nosso carinho, Luiz. Por favor. Diante desse carinhoso afago, todos nós envolvidos como companheiros, amigos e irmãos nessa esplendorosa oportunidade. E eu não sei se me convidaram ou se eu me convidei para essa prece tão linda, que é tradução de irradiações da vida espiritual, rayonnement de la vie spirituelle, recebidos por Madame Creel, W. Creel, né? E uma prece maravilhosa que nos abrange a todos. Minha mamãezinha, quando eu tinha 2 aninhos, já ela havia decorado e sempre fez parte da vida. E é um grande prazer ter traduzido este livro, O Rei do Irmão, né? E onde está essa prece, a prece da entidade Charité Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de auxiliarmos, ajudarmos o progresso, a fim de subirmos e nos elevarmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deverá refletir a vossa imagem.
Este livro é um livro editado pela editora belga em 1948. Alguém já leu no Brasil, traduziu a prece, né? E ela é uma prece que nos une, nos reúne, e nós nos embevecemos pelos elos com que fomos chamados a apreciarmos essa doutrina, que é esperança, que é fé, que é razão, filosofia, ciência e, consequencialmente, religião. Os nossos corações se abraçam com ternura. Muito obrigada, Luiz. Realmente, essa preparação, através dessa prece, né, belíssima, que nos envolve, nos prepara para o nosso encontro de hoje. Então, nós vamos agora, né, sem perder tempo, amparados por toda essa equipe responsável de benfeitores da espiritualidade, por toda essa casa bendita que nos acolhe, que nos ampara. Então, nós gostaríamos de chamar aqui o Manuel Portácio. Ele vai se apresentar para vocês. Eu gostaria que você se apresentasse. Manuel, por favor, porque nada melhor do que ele, né, para se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória antes de começar, tá bom? Então, por favor. Em primeiro lugar, meu boa noite a todos. Que a doce paz do nosso amado Mestre continue envolvendo os nossos corações. E nesta noite festiva, em que a espiritualidade nos reúne aqui a todos, ninguém está aqui por acaso, né, para confraternizarmos em torno da doutrina espírita. Essa doutrina, que, como disse Leon Denis, é uma maravilhosa doutrina que luariza de esperanças a noite de nossas vidas. Leon Denis. Ainda mais numa noite de lua cheia, como nós temos tido, né, esses dias, tem tudo a ver com a doutrina espírita. Essa lua cheia, cheia de amor, cheia de verdades, cheia de alegria, trazendo alegria para os nossos corações. Porque é a doutrina espírita que dá sentido à vida. Não há nenhuma outra doutrina neste mundo, com todo o respeito a todas as doutrinas existentes, e são muitas. É a doutrina espírita que vem nos esclarecer, vem nos, digamos, situar dentro da criação divina e mostrar qual é o nosso papel, qual é a natureza da nossa criação e qual é a nossa destinação. Bem, a Ana pediu para eu me apresentar, mas brevemente, claro, também não tem muita coisa para falar. Embora eu esteja no Espiritismo há 37 anos, em abril de 1987, eu entrei na Federação Espírita para assistir uma aula a convite de uma pessoa que estava fazendo o curso lá. O dirigente da sala era uma aula do curso de expositor, era o último curso. Era a primeira vez que eu entrava na Federação. O dirigente da sala me viu e pediu que eu ficasse, porque na verdade eu tinha que pedir à diretora da área de ensino da Federação a autorização para poder assistir aquela aula. Ela disse: não pode, aqui nós não aceitamos alunos ouvintes, né? Eu seria um mero ouvinte, não estava matriculado no curso. E voltamos na sala, falamos para o secretário: olha, não deixou e tal, então ele vai embora.
Eu estava na época, minha companheira, que estava fazendo o curso. O curso era dela. O dirigente vendo aquilo, vendo aquele movimento e tal, e de repente eu saio com ela da sala, ela foi me levar até a porta de saída da federação e voltou sozinha. E o dirigente falou: cadê o rapaz? Naquela hora era um rapaz, bem mais jovem. Não que eu seja velho, né? Sou idoso, mas velho, né? Cadê o rapaz que estava com você? Eu falei: nós fomos pedir para a dona Hilda, ela não permitiu que ele assistisse a aula e tal. Não, vai lá fora, chama ele. Eu já estava a uns 500 metros da federação, na rua Santo Amaro. Eu voltei. Fui lá, me apresentei para ele, disse: ela falou que você quer assistir uma aula. Eu falei: sim, eu gostaria. Tá bom, então senta aí, no final da aula a gente conversa. Eu assisti a aula, fiquei encantado, né, com a doutrina, nunca tinha visto uma exposição de temas, eram 3 temas. Terminou a aula, ele falou: e que tal? Gostou? Igual, eu adorei. Nossa, tá. Então, tá bom, você já é um dos nossos. Vai lá com o secretário, dá o seu nome, você já está inscrito no curso. E foi assim que eu entrei no movimento espírita. E estou até hoje, né? Graças a Deus já me aconteceu tanta coisa linda nesse período. Então, eu estou na doutrina há 37 anos, começando na federação. Do curso, passei a dar aulas, das aulas passei a diretor de curso preparatório inicialmente, depois o curso de aprendiz do Evangelho, depois também tive a oportunidade de colaborar no curso de expositores, aquele que eu fiz também, né, com que a espiritualidade me presenteou. E finalmente em 2003, fui convidado para dar algumas palestras em Londres. Aceitei. Em janeiro de 2004 fui para Londres, fiz uma meia dúzia de palestras, tinha poucos grupos lá. E voltei durante o ano de 2004, uma pessoa de um dos grupos lá entrou em contato comigo e disse: você não gostaria de vir dar um curso de educação mediúnica aqui? Era o único curso na área de ensino da federação que eu não tinha dado. Eu tinha dado aula no preparatório, no curso que eu depois dirigi, o básico, o aprendiz do Evangelho, no curso de expositor, já tinha dado aula e fiquei 12 anos no curso de filosofia espírita da FESP. Eu falei: interessante. Eu não me convidaram para dar esse curso aqui na FESP, mas agora recebo um convite de Londres. Está completo o meu aprendizado, a minha preparação, não é? Então fui tendo essas oportunidades. E no ano 2000 a federação lançou o meu primeiro livro, chama-se Deus, Espírito e Matéria, em função do meu trabalho no curso de filosofia espírita. É um livro de filosofia, né? Tratando os princípios básicos da doutrina espírita nesse livro. Em 2002, a editora DPL publicou um segundo livro meu, que se chama Fora da Educação Não Há Salvação. E agora, hoje recebi lá na área de doutrinária da federação, digamos, o rascunho, né? Não sei como se chama isso, do meu terceiro livro, que deve sair em alguns dias, algumas semanas, e que vai se chamar Os 5 Evangelhos. É um estudo de toda a Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, mas não um estudo, vamos dizer, teológico, não é? Profundo. É mais um estudo sobre a estrutura de toda a Bíblia. Então, está para ser publicado e já tem data marcada para
o lançamento na FESP no dia 15 de setembro, o lançamento oficial do livro. Ele vai sair antes, né? Já vai estar à venda, mas faremos esse lançamento em setembro, provavelmente na manhã, de autógrafos também. Enfim, era isso que eu queria dizer para vocês. A minha, assim, na federação, eu me dediquei mais ao curso preparatório. Nos 9 anos em que fui diretor, eu recebi cerca de 30 mil alunos, eram mais de 3 mil por ano na FESP. Hoje caiu bastante essa frequência, principalmente depois da pandemia, né? Mas os cursos online têm recebido um contingente muito grande de alunos espalhados por todo o mundo que fazem os cursos da FESP online. Então, nós temos nos dedicado a isso e atualmente temos também um programa na Rádio Boa Nova, FM de Guarulhos, no domingo às 15 horas. Chama-se Amor e Luz, Coração e Cérebro a Serviço da Evolução do Espírito. Esse subtítulo do programa. Ok? Esse sou eu, acho que já falei demais, né? Vocês querem ouvir, é o tema da palestra, não é isso? Então, os meus estudos, né, nesse livro Deus, Espírito e Matéria, nós fizemos um estudo dentro da literatura espírita, porque quando eu tive essa oportunidade de entrar na federação, e logo em seguida, o curso era de 2 anos. 2 anos depois, eu com o cartãozinho de aprovação no curso de expositor, procurei a diretora da área de ensino e pedi a ela que me desse uma oportunidade de dar aula, né? E ela disse, agora, isso foi em janeiro, ela falou, bom, para a turma de fevereiro não dá. Então, você vem no meio do ano e nós vamos ter uma turma em agosto e outra em outubro, final de setembro, início de outubro, e aí eu escalo você. E foi assim que começou a minha carreira de expositor espírita, que hoje a federação chama de educador, não é mais expositor, é educador. Fomos promovidos. Então, eu estudei para esse livro, principalmente, né, a criação. Fiz um trabalho há muitos anos atrás, nos anos 90, quando um cunhado meu me convidou para fazer uma palestra no dia de aniversário de uma loja maçônica, de que ele era, na época, era o dirigente máximo, não sei, não me lembro como é que chama isso, da loja, né? E então fomos lá fazer, e era sobre o universo, ou seja, a criação divina à luz do Espiritismo. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? A gente tem lido muito, principalmente os livros de Camille Flammarion, que nos dão assim, um conteúdo extraordinário para nós desenvolvermos o tema, mas também, e principalmente para esse tema, os livros A Gênese, de Allan Kardec, que é o último livro da codificação, e o livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz. Tá? Todos estamos a caminho da luz. Aliás, como disse Jesus, brilhe a vossa luz. Todos somos seres de luz. Né? Às vezes a gente não consegue manifestar essa luz, né? Mas é por causa da nossa imperfeição. Né? Deus não criou ninguém para o mal, mas apenas para a evolução, para a perfeição. Então, migrações cósmicas e os exilados de Capela. O que são migrações? Né? São esse trânsito
que os espíritos fazem, né, no espaço, se deslocando muitas vezes de um mundo a outro. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Aliás, esse também é o título de um livro do Camille Flammarion, que era um grande astrônomo ao tempo de Allan Kardec, foi amigo de Kardec, era médium, trabalhou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e recebeu magníficas mensagens do espírito Galileu Galilei, que compuseram o 6º capítulo de A Gênese, ao qual Kardec deu o título de Uranografia Geral. Essa uranografia é vamos dizer, uma palavra que não se usa mais. Hoje em dia é astronomia. Né? É astronomia. Uranos, em grego, significa céu. Grafia é a descrição do céu. Então, Galileu Galilei, que foi também um gigante, né, no campo da astronomia, ele vem em espírito e descreve todos os eventos, os corpos celestes, os fenômenos que acontecem, né, no espaço cósmico, nesse capítulo 6º da Gênese. Belíssimo para quem gosta, né, da ciência. O livro A Gênese é um livro de ciência. O livro da ciência espírita é o livro dos médiums, né, porque é ali que se trata da mediunidade, da fenomenologia mediúnica e principalmente do perispírito, suas propriedades, a sua participação nos fenômenos, né? Sua presença na nossa vida, porque todos nós temos um perispírito, que é um corpo espiritual de matéria sutil, matéria, eles chamam de quintessenciada quer dizer, uma matéria rarefeita, né? Tipo gasosa, mas é matéria sutil. Na verdade, uma matéria mais leve do que essa do nosso corpo físico, não é? Esse corpo externo. O corpo espiritual, ele liga o corpo externo, o corpo físico, ao espírito, que somos nós, né? Nós não temos um espírito, nós somos o espírito. Então, estamos ligados à matéria pelo nosso corpo espiritual. Muito bem. Então, o universo é uma grande maravilha como criação, né? E tudo que ele apresenta. No passado, nós olhávamos para o céu, e até bem pouco tempo atrás, e víamos, em São Paulo é mais difícil, né? Nessas noites de frio e noite de lua cheia, um céu sem nuvens, né? Normalmente a gente vê algumas estrelas. Disse que o homem era capaz de ver cerca de 5.000 estrelas no céu. Um olhar assim, né? De longe, nós veríamos 5.000 estrelas. No entanto, quando a ciência lançou o telescópio espacial, colocou esse telescópio no espaço, verificou-se, para surpresa geral, que aquelas estrelas não são estrelas, são galáxias. E estavam tão distantes e certamente povoadas de estrelas, não é? E as estrelas são sóis, todas as estrelas são sóis em brilho, algumas de primeira grandeza, outras de segunda, outras de quinta, como o nosso Sol é de quinta grandeza. E todos os sóis, em geral, ou estrelas, eles, digamos assim, têm os seus mundos a gravitarem à sua volta, em geral, mais ou menos. Alguns têm muitos satélites, né? Muitas luas. No sistema solar você tem Júpiter e Saturno, dois gigantes gasosos, com mais de 50, 60 luas cada um. E nós, né? Um sistema, um mundo, né? Tão humilde, tão modesto, temos uma lua só, né? E a gente deve se alegrar disso.
Mas é que aqueles mundos são muito grandes, não é? Então, essas luas, elas funcionam geralmente como se fosse uma âncora para os navios, não é? Para manter o mundo, o planeta, um certo equilíbrio dentro da sua órbita. E todo o universo é assim. Há uma ordem que preside a isso, uma ordem e uma beleza. A palavra cosmos vem do grego, e cosmos significa ordem, organização, mas também ela entra na composição de palavras com esse sentido de beleza. Vocês mulheres conhecem bem isso, né? Sabem do que eu estou falando. A gente fala de cosméticos, tem cosmos na raiz dessa palavra, né? Beleza, se trata disso. Então, a criação de Deus, o céu, né? É uma beleza. Existem, hoje se calcula que ao invés das estrelas existem as constelações, não, as galáxias, e elas são mais de 200 bilhões de galáxias. No Livro dos Espíritos, na questão 48, Allan Kardec perguntou se era possível determinar a data do aparecimento do homem na Terra, e os Espíritos disseram, não exatamente, não com precisão, porque todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, são aproximativos, estimativos, não é? Imagina, um universo infinito, dizer que tem só 200 bilhões de estrelas, né? É diminuir a capacidade criadora de Deus, né? Então, nós não sabemos quantos são e também não é possível contar, né? E as estrelas, repito, são geralmente centros de sistemas, de mundos, e os mundos são habitados. A ciência procura, né, mundos habitados no espaço. O problema da ciência é ter como referência, como parâmetro ou paradigma, o planeta Terra. Então a ciência acha que vai encontrar outros mundos habitados se esses mundos tiverem as mesmas características da Terra. Mesma temperatura, água em abundância, enfim, a natureza que nós temos aqui. E não é assim. Na questão 56 do Livro dos Espíritos está dito que os globos, ou os mundos, nem mesmo se assemelham. Todos são diferentes uns dos outros. Haja vista o próprio sistema solar, não há 2 planetas, se bem que são 8 apenas, mas cada um diferente do outro, cada um com características particulares. A Terra, ela vem sendo povoada pela espécie humana, segundo cálculos estimativos da ciência, há cerca de 2 milhões e meio de anos. Tá? A espécie humana, os primeiros homens, com características ainda muito brutas, né? Um ser bruto, com um corpo extremamente animalizado, coberto de pelos, daí que se convencionou chamar que o homem é descendente do macaco, né? Dos símios. E Kardec até coloca isso como uma hipótese na Gênese. No capítulo 11 da Gênese, está lá, hipótese sobre a origem do corpo humano. E ele fala, né? O homem não há de se sentir ferido no seu orgulho, né? Considerando que ele é descendente dos símios, né? Mas é só pelo corpo. Se bem que os símios também são animais, digamos, com uma inteligência, com um certo nível de inteligência, eles vivem em sociedades organizadas também, enfim, é de onde nós viemos, tá? Nós não temos outra informação que não seja essa. E essa cabe bem, ainda mais hoje em dia, quando a ciência tem buscado, digamos assim,
ler o quadro genético do homem, né? E aí verifica que alguns animais, como o próprio chimpanzé, têm praticamente a mesma composição genética do ser humano. 99% do quadro genético de um chimpanzé, de alguns símios, se aproxima do quadro genético humano. Talvez não tenha sido por outra razão que há algum tempo atrás fazia-se experiências com os símios, não é? Em laboratório, para testar vacinas e outras coisas que a ciência estava estudando, não é? Questão até de transplantes e tudo mais. Enfim, os mundos são habitados. A Terra, então, o homem veio caminhando de 2 milhões de anos para cá, né? Naquela vida primitiva, era um mundo primitivo. O homem era nômade, né? Eles agrupavam-se entre eles, pequenos grupos, e saíam para caçar, para pescar, né? Para colher frutos da natureza, até que há 80 mil anos atrás adveio uma nova, porque já tinha havido outras antes, era glacial. E o homem se escondeu na caverna, né, para se proteger. Já tinha inventado o fogo, já tinha descoberto o fogo, aliás, e se escondia nas cavernas, e com o fogo aquecia a caverna, ficava lá. Lá em Londres a gente vivia, né, no inverno, você tem os heaters, os aquecedores internos dos apartamentos, das casas, uma maravilha, né? Aqui a gente não tem. Um país tropical é diferente, aqui a gente tem ar-condicionado para o calor, mas aquecedor para o frio, até já tem alguns portáteis aí para vender, né? Mas lá não. Lá eliminaram as chaminés das casas, aliás, não eliminaram. Proibiram de usar as chaminés, porque saía aquela fumaceira e ficava aquele fog, né? Em Londres era conhecido pelo fog londrino, e aí resolveram, a indústria, né? Ela criou os heaters, os aquecedores, e o governo obrigou a substituir então as lareiras pelos aquecedores. As lareiras ainda estão lá como enfeite, né, da cultura deles. Mas hoje em dia todas as casas têm aquecedor central. Então, o homem da caverna já tinha o seu aquecedor central, que era uma fogueira, assim, para manter o ambiente aquecido. E também o fogo servia para afugentar os animais. Até que, há mais ou menos 25 mil anos, a espécie humana ela se emancipou, passou do Homo sapiens para o sapiens sapiens. Nesse momento houve digamos, um ajuste no nosso quadro genético. Os cientistas, estudando alguns fósseis, né, desse homem, que é o anterior, o Homo sapiens, é também chamado o homem de Neandertal. O Homo sapiens sapiens é o homem de Cro-Magnon. Neandertal é na Alemanha, o Cro-Magnon é na França, né? Todos nós somos descendentes dos franceses aqui. Aliás, a doutrina espírita nasceu na França, né? Chico Xavier disse certa vez, ali por volta dos anos 70, que havia encarnados no Brasil, ou reencarnados, cerca de 250 mil franceses do tempo da Revolução, do século XVIII. Então estamos nós aqui, né, no meio espírita, franceses reencarnados como brasileiros. Mas enfim, há 25 mil anos mais ou menos, houve uma mudança, e aí passamos a ser o Homo sapiens sapiens, com uma nova configuração genética. Por que isso aconteceu? Porque a Terra se preparava para um grande um surto de progresso, né? Jesus é o governador planetário, como nós sabemos, né? E ele
já tinha planejado isso. Né? Era chegado o tempo de se criar a civilização, a vida em sociedade, uma vida organizada, sociedade com leis, com normas, enfim, tudo para que houvesse respeito, não é, aos direitos de cada um, respeito às instituições públicas também e tudo mais. Nesse período, havia um mundo, um espaço, no sistema de Capela. Esse sistema já era conhecido no Egito Antigo, na Mesopotâmia, já se conhecia o Capela no espaço. Tanto que esses primeiros povos, todos eles tinham um observatório astronômico. Claro, rudimentar, não como existe hoje. Mas eu imagino que era por isso, porque eles buscavam o seu mundo de origem no espaço, através do observatório astronômico. Esses espíritos, o mundo de onde eles vinham, Capela, estava numa fase de transição para um nível superior, como a Terra está hoje. Nós estamos numa fase de transição planetária, de mundo de expiações e provas. A breve tempo, e vejam esse breve com relatividade, né? O breve para a espiritualidade é uma coisa, para nós é outra, né? Essa brevidade. Por isso que a gente hoje está vivendo muito do imediatismo. A gente quer que aconteça tudo muito rápido. Não pode. Na lei de Deus não é assim que funciona. Então, esse mundo de Capela, e Capela é uma estrela também, de quinta grandeza como o Sol. Mas a estrela Capela é milhares de vezes maior do que o Sol. Imagine, o Sol é 1 milhão, se não me engano, 1,5 milhão de vezes maior do que a Terra. Capela é milhares de vezes maior do que o Sol. Então, há maravilhas no espaço que a gente nem imagina. Aliás, é bom usar a imaginação. Einstein, o grande Einstein, disse certa vez que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é restrito, né? Limitado. Com a imaginação, a gente vai longe, a gente sonha, a gente viaja, né? Imaginando esse universo belíssimo da criação de Deus. Então, alguns espíritos em Capela não estavam acompanhando aquele progresso, como nós vemos hoje na Terra. Alguns, né, que não querem o progresso, querem continuar sempre tendo ou fazendo mais do mesmo que já faziam antes. Aqueles espíritos estavam nessa condição. E quando eles deixaram Capela, como Capela já tinha se elevado vibratoriamente, energeticamente, porque é isso que acontece quando há um progresso moral, né, da humanidade, há uma elevação do nível energético do planeta, da própria humanidade. E o que acontece com um espírito que não acompanha isso? Quando ele desencarna e ele quer voltar, ele não consegue, porque ele não tem aquele nível mais elevado. Ninguém de nós conseguirá, uma vez desencarnado, por exemplo, ir conhecer um planeta superior, um mundo feliz, um mundo celestial, porque nós não temos condições energéticas para isso. Não é? Nós somos ainda muito imperfeitos. E principalmente do ponto de vista moral, a humanidade como um todo, claro. Aqueles espíritos deixaram Capela, desencarnaram, e aí ficaram meio que perdidos no espaço, né? Não podiam voltar, não era permitido. Então Jesus recebe uma mensagem, né, do governador de Capela, pedindo a ele que acolhesse aqueles espíritos, porque eles já tinham um grande desenvolvimento intelectual, eram muito inteligentes, mas moralmente eles não se preocuparam em se melhorar, né? Moralmente, na vida de relação, não
não praticavam o amor ao próximo, não faziam aos outros somente aquilo que gostariam que os outros lhe fizessem, que é a regra áurea da doutrina de Jesus, né? Regra áurea é essa: só faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Então, Jesus acolhe esse grupo de espíritos. Não se sabe quantos eram. Certamente eram milhares, né? Ou talvez milhões, não sei quantos eram os habitantes de Capela. E esses espíritos são convidados por Jesus para encarnar na terra. Jesus promete a eles uma terra. E aí a gente vê, não é, o povo hebreu, né, meio com essa ideia da terra prometida. Mas aquela terra prometida era a terra para todos. Era um mundo novo, um mundo atrasado, onde eles, com a sua inteligência, não é, viriam para auxiliar no progresso, fundar a civilização neste planeta, para um homem que tinha acabado de sair de uma era glacial, tinha acabado de abandonar as cavernas, a temperatura da Terra já se elevara, e então ele sai, né, já logo inventa a roda, domestica animais, pratica a agricultura à beira dos grandes rios, enfim, esses espíritos que tinham uma grande inteligência se tornaram imigrantes na Terra. No capítulo 11 da Gênese, de Allan Kardec, está lá: imigrações e emigrações espirituais. É isso. Emigrações é de espíritos que saem do seu mundo, partem para outro. Imigrações, quando eles entram em outro. É a mesma coisa aqui, não é? O mesmo processo. Nós temos imigrantes aqui no Brasil, muitos imigrantes de outras origens, e temos muitos brasileiros emigrantes, né, em outras partes. Enfim, isso é uma lei no universo. Então a gente pode imaginar, né? No passado, um grande filósofo chamado Plotino, neoplatônico, ele dizia que nós somos almas viajoras do universo. A gente recebeu, né, na igreja a ideia de anjos, os anjos com asas, né? A palavra anjo vem do grego angelos. Angelos, em grego, é anjo em português. E anjo quer dizer mensageiro, pura e simplesmente. Daí as asas. Como na mitologia grega, Mercúrio, né, tem asas nos pés, nos tornozelos, na mitologia. Então é essa ideia, mensageiros, os que vão levar mensagens de Deus, né, para os povos, para certas comunidades. Então, todos nós um dia seremos anjos. Nós trazemos o anjo em nós. Todos têm o anjo em germe. Uma vez perguntaram para o grande Michelangelo como é que ele conseguia fazer aquelas estátuas maravilhosas. A Pietà, o Michelangelo e outras grandes esculturas que ele fez. E o Michelangelo, que era muito humilde, né? Embora que a história conte o contrário, ele era extremamente orgulhoso, brigou muito com o Papa Júlio II, né, para pintar a Capela Sistina e tudo mais. Ele não aceitava palpite do Papa, não fazendo a coisa do modo dele. Mas nessa ocasião ele teve um surto de humildade. Uma historinha que conta, não sei se é verdadeira. Como é que você consegue fazer isso? Ele disse: não, isso é fácil. Trazem aqui para mim um bloco de pedra, uma rocha. Imagine um bloco tipo um formato de um retângulo, né? Formato retangular, 2,5 metros de altura, 3 metros de altura, 30 toneladas, né? Trazem, colocam aqui,
essas peças que você está chamando de obra-prima, elas estavam dentro desses blocos de pedra. Meu trabalho foi só tirar a pedra que estava em volta. Não foi simples? Só tirar a pedra em volta, né? Com aquela genialidade dele. O nosso trabalho é esse. Um dia nós seremos o anjo, né? Nós aspiramos a anjo. Anjo quer dizer espírito puro, espírito perfeito. Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa missão? Allan Kardec, na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu a cada um uma missão. Qual é a missão que Ele deu a cada um de nós? Aperfeiçoem-se, sejam perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. O que é ser perfeito? A palavra perfeito vem do latim, significa completo. Perfeito é completo, não é essa a ideia que a gente tem, né? É completo, ou seja, quando nós completarmos o nosso desenvolvimento, nosso autodesenvolvimento, seremos espíritos perfeitos, espíritos puros, que, começando com essa matéria bruta em volta de nós, que esse corpo, né, de matéria densa, matéria grosseira, um dia teremos nos libertado, né, dessa pedra bruta e alçaremos o voo alcandorado dos anjos de Deus. Seremos todos anjos, por mais incrível que possa parecer a qualquer de nós. Todos estamos destinados à perfeição. Então, esses capelinos, eles vêm à Terra com um grande desenvolvimento intelectual. E isso é fácil de comprovar. Imagine que as primeiras civilizações, vejam as cidades que eles construíram, os palácios, os monumentos, as pirâmides do Egito. Quem construiu aquilo nunca frequentou um banco escolar na Terra. Não existiam escolas, não existia universidade, não existiam livros. Como é que eles conseguiram fazer aquilo com toda a técnica de engenharia, de arquitetura? Eles eram seres que tinham um grande desenvolvimento intelectual, desenvolvimento que eles alcançaram em Capela. Por isso foram convidados por Jesus para incrementar o progresso da Terra e criar postos de trabalho para o homem bruto, para o homem primitivo, né? E assim ele trabalharia como co-criador da civilização. Então, essas migrações cósmicas, elas são normais. Digamos que a criação de Deus, né, ela está embasada em alguns princípios. E um dos princípios fundamentais da criação é o da solidariedade. Todos os mundos são solidários. Por isso é possível espíritos migrarem de um mundo para outro para contribuírem com o progresso daquele outro mundo, quando eles sejam já adiantados em inteligência, né? Vejam, durante o período histórico, nós tivemos alguns momentos que mostram que vieram espíritos de outros mundos para a Terra. Na Grécia Antiga, por exemplo, né? O século de ouro de Péricles, o século em que nasceu Sócrates. Quantos artistas extraordinários! E eles usavam, digamos assim, princípios da matemática que eles traziam na mente. Eles já tinham aprendido. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal número de ouro, número áureo ou proporção áurea. Quando tiverem oportunidade, pesquisem no Google. Número áureo, proporção áurea. Ela está usada, entre outros, por exemplo, na construção do Partenon, em Atenas, na pintura, no quadro da Mona Lisa e outros quadros famosos aí de pintores extraordinários. Esses pintores, esse grupo, né,
que vieram na Grécia Antiga, depois no período da Renascença, no final da Idade Média. Você tem um grupo de músicos, de música erudita. Você vai ver a história desses músicos, desde Brahms, Handel, enfim, até Carlos Gomes, aí já brasileiro, né? Heitor Villa-Lobos. Você vai ver que eles encarnaram na Terra num período praticamente exato de 200 anos. Todos eles. Bach, Beethoven, né? Grandes músicos, esgotaram as possibilidades da pauta musical. Depois deles, ninguém mais fez aquele tipo de música, porque não tinha mais o que fazer. Eles fizeram tudo o que era possível, todas as combinações possíveis de notas musicais, né? E compuseram páginas belíssimas. E Beethoven, inclusive, no fim da vida, já estava surdo e conseguiu compor a sua maior sinfonia, surdo, coisa quase que impossível. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que eu recomendo que leiam também, O Grande Enigma de Leon Denis, ele diz lá no capítulo 4 que se nós tivéssemos o ouvido mais apurado, né, já não chamou de surdo, né? E de fato a gente de vez em quando se faz de surdo mesmo. Nós ouviríamos a música dos astros no espaço. É interessante isso. Vejam, o sistema solar tem 8 planetas, uma pauta musical completa, uma oitava diatônica, como eles chamam. O professor São Marcos falava isso, né, no curso de filosofia na Federação, né? Vai de dó a dó. São 8 notas musicais. Nós temos 8 planetas. E quando o Leon Denis fala, ele diz assim: na medida em que esses astros giram no espaço, gravitam em torno do seu centro de sistema, eles produzem um som harmonioso, como se fosse uma sinfonia, usando as 8 notas musicais. Um dia nós teremos esse ouvido apurado, né? Mas precisamos nos esforçar muito para nos desenvolver cada vez mais. Então, é isso, queridos. O universo é a criação de Deus. E tem coisas maravilhosas, esses mundos espalhados pelo cosmos. Como dizia o Camille Flammarion, se a nossa estrela é uma estrela de quinta grandeza, de cor amarela, vocês têm no cosmos estrelas de cor vermelha, verde esmeralda, azul safira, cor de rosa, cor de laranja. Imagine, e ele diz mesmo, imagine você abrindo a janela do seu quarto de manhã ao acordar, você olha para um lado, um sol verde esmeralda, do outro rosa, por exemplo. Não tem nada a ver com a escola de Mangueira, né? Verde e rosa. Mas é isso, nós temos maravilhas que hoje a ciência revela através dos telescópios espaciais, mas um dia, certamente, nós habitaremos mundos em torno de estrelas maravilhosas como essas, de primeira, de segunda grandeza, né? Mundos maravilhosos, mundos com naturezas muito diferentes das nossas, onde os próprios elementos químicos da natureza são outros, são diferentes, e o que se pode fazer com eles, nós nem podemos imaginar na Terra, né? Então, é isso, que nós nos esforcemos, mas que principalmente estudemos a doutrina espírita, porque nós vamos encontrar informações extraordinárias, né, de vida em outros mundos, como, por exemplo, na Revista Espírita de 1858, quando Kardec coloca ali algumas conversas, diálogos com o espírito Mozart, habitando o planeta Júpiter, que é um planeta gasoso, e ele diz que há outros
músicos vivendo lá no bairro onde eu moro, em Júpiter, né? Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, também descreve coisas belíssimas em Saturno e outros mundos que ela visitou. Então, é isso. A doutrina espírita é uma doutrina lógica e que procura nos mostrar que nós fomos criados para sermos felizes e que nós podemos ser felizes mesmo num mundo como este. Claro que não é aquela felicidade permanente, mas temos momentos de felicidade. Todos nós temos tido, não é verdade? Mas um dia essa felicidade será uma felicidade linear, né? Não haverá mais altos e baixos como na Terra. Mas aqui a gente pode ser feliz. Como ser feliz aqui na Terra? A gente muitas vezes procura a felicidade fora de nós, né? Muitos procuram a felicidade na riqueza, na fama, no poder, ou até no outro, né? Felicidade, eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Essa não é a verdadeira felicidade. Quer ser feliz? Faça o outro feliz. Aí sim, aí você vai sentir a verdadeira felicidade. A felicidade em essência, porque ela é fruto da consciência tranquila, daqueles que cumpriram o seu dever diante da lei de Deus, que é uma lei de amor. E o amor é isso. Como disse Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada é capaz de destruir, nem a morte destrói. Muita paz a todos. Bom, muito obrigada. Estava ligado. Estava ligado, né? Eu desliguei. Muito obrigada. Nós temos ainda uns 10 minutinhos. Podemos abrir para perguntas? Por favor, se quiser eu fico até meia-noite aqui. Nós também, não tem problema nenhum. Podemos até ultrapassar. Tá bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podem também discordar do que eu falei. Podem fazer uma colocação, um comentário, qualquer. É que estão todo mundo assim surpreendido, né? É verdade. A Como doutrina espírita nem... isso surpreende mesmo. Na verdade, a gente nem viu o tempo passar, né? Nós ficaríamos aqui horas mais ouvindo. Opa! 2 pessoas queriam fazer pergunta, é isso aí. Pergunta fácil, por favor. Nós estamos acostumados, né, com a nossa forma. Sim. E a gente sabe como que é o planeta Terra. Uhum. E sabemos também como que é o planeta gasoso. Sabemos assim, né, por estudo, conhecimento. Então, obviamente, né, esses seres que habitam, né, esses outros mundos, outros planetas, eu sempre tive curiosidade quando a gente fala sobre formas, né? Uhum. Eu entendo que são outro tipo de forma para poder se sustentar num planeta desse. Eu vejo que aqui no planeta Terra também tem várias formas. Por exemplo, nós humanos respiramos o ar, tal, os peixes vivem na água, então é outra forma de vida, né? Então eu não sei se teria alguma coisa a acrescentar nesses outros planetas sobre as formas, né? Mas seu nome? É Yara, meu nome é Yara. Olha, Yara, é o seguinte, claro, a gente não tem assim muito detalhe, né, sobre isso, mas com certeza
digamos, existem formas na natureza desses mundos diferentes do que nós temos aqui. Todavia, os espíritos, quando encarnam ou quando eles se manifestam em qualquer parte do universo, é sempre na forma humana. Tá? A forma do homem, a forma do espírito é a forma humana. Agora, certamente haverá outras espécies animais, né, vegetais, nesses mundos. Quando você fala do corpo, né, eu penso que no mundo gasoso, lógico, nós não temos como transitar com um corpo pesado como esse. Eu penso que seriam, eles têm só o corpo espiritual. Não é? Eles vivem a vida espiritual, um corpo espiritual, e dali, quando precisam encarnar em algum lugar, aí sim vão adotar a matéria do mundo em que vão encarnar, mas o seu corpo espiritual é o molde, é a forma sobre a qual se produz, né, digamos assim, o corpo físico. O corpo espiritual, segundo a doutrina revela, ele tem a forma humana, naturalmente, mas os espíritos de luz, né, os espíritos puros, quando eles estão no seu habitat natural, né, se a gente pudesse chegar lá e olhar, a gente veria luzes. No capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, esse capítulo chama-se Kardec e Napoleão. Ele relata um encontro entre os espíritos de Napoleão Bonaparte, que estava encarnado, e ele numa noite dormia na terra. Quando a gente dorme, nós, espíritos, nos afastamos do corpo, geralmente, porque relaxam, né, as amarras do espírito em relação ao corpo, nós nos afastamos. E podemos ir muito longe, ou até ficar nas imediações ali da casa onde a gente vive. Mas também podemos visitar outros entes queridos, né, aqui na Terra, amigos, e ir até o mundo espiritual. Podemos ir a outros países, outros continentes, né, nessa hora. O Napoleão, ele era, na verdade, a reencarnação do grande general romano Júlio César. E foi Júlio César quem finalmente conseguiu vencer o povo gaulês, que habitava as Gálias. As Gálias é esse território que hoje é a França, né? Então, nessa época, provavelmente, é que viveu Allan Kardec. Allan Kardec era um druida gaulês. O druida é um sábio, um magistrado, um máximo, né? Um sacerdote, enfim, era aquela criatura, né, que estava ali para tentar resolver os problemas mais complexos do povo. Eram os druidas. Leon Denis também é chamado druida da Lorena. Possivelmente era daquela mesma época. E eu acho que quando o Júlio César, no século I a.C., invade as Gálias e derrota finalmente os gauleses e conquista, né, aquele território, ali vivia Allan Kardec, possivelmente. Isso foi no ano 51 a.C. E agora, no dia 31 de dezembro de 1799, conforme relata Humberto de Campos nesse livro, nesse capítulo, um espírito vem de mais alto para conversar com Napoleão Bonaparte. Ali, e ele relata o lugar, um prédio belíssimo, de uma arquitetura maravilhosa, como os antigos templos da Grécia Antiga, mas muito grande, com aquelas colunas todas belíssimas e tal, e um contingente de espíritos, muitos que tinham habitado a Terra, né, estavam na espiritualidade, e ali se encontravam. Por que razão? Não sei qual a ligação que eles tinham, né, com aqueles dois espíritos.
num dado momento, olha-se para o alto e vê-se tipo estrelas cadentes. Quem estava ali junto a Napoleão, aguardando um espírito superior que vinha de mais alto, vê essas estrelas descendo no céu, vindo naquela direção. Pareciam estrelas. Quando se aproxima, chega perto, essas luzes, essas estrelas, tomam a forma humana. E o espírito que vinha conversar com Napoleão era exatamente aquele que reencarnaria poucos anos mais tarde, no dia 3 de abril de 1804, 3 de abril não, desculpa, 3 de outubro de 1804, abril foi quando ele lançou o Livro dos Espíritos, né? Em Lyon, na França. Lyon foi uma cidade fundada por um comandado de Júlio César, naquela época, e é aí que reencarna Allan Kardec, possivelmente como druida, ele vivia ali naquela região que foi conquistada. Isso é uma inferência minha, né? E esse espírito então vem conversar com Napoleão, chamar a atenção dele. Você encarnou, né, para resgatar os seus débitos do passado, daquele tempo de conquistas e tudo mais. E só que agora você está repetindo a mesma coisa. E isso vale para nós também. Muitas vezes, né, nós trazemos tendências do passado que nós não conseguimos superar, né? Viemos para este mundo e aqui nós continuamos fazendo muita coisa como nós fazíamos antes, muitas vezes de uma forma mais amena, né? Mas ainda com aqueles mesmos hábitos. E é isso que nós precisamos mudar, né? Então, espírito de luz é isso, é um espírito puro, né? Quando é visto no seu habitat natural, você só vê a luz, você só vê o espírito. E o perispírito dele? Ele é tão transparente, esse perispírito, que parece não existir. Isso está lá na questão 186 do Livro dos Espíritos. Então, eu comparo assim. Uma coisa é, por exemplo, essas luzes, né? Você tem aquela luz fosca, a lâmpada, né? Opaca, não deixa passar a luz, digamos assim, integral, né? Ela é coada por aquela lâmpada. Já uma lâmpada de vidro transparente passa toda a luz. Então, o perispírito de um espírito puro é como se fosse essa lâmpada de vidro transparente. Você vê a luz, né? Não vê o corpo espiritual, mas ele nunca deixa de existir, né? Então, com certeza, quem fala inclusive de coisas diferentes, curiosamente, que também não é espírita, mas foi um grande astrônomo, é Carl Sagan, no livro Cosmos. Ele também fala disso, de mundos com outras árvores, outros frutos. Ele escreve isso. Curioso, né? Penso que ele era médium, né? E tinha essa sensação, ou pelo menos essa percepção, já tinha sido levado a mundos assim, onde ele viu vida diferente, né? Mas a vida humana é sempre igual. Aliás, não foi por outra razão que Roberto Carlos cantou músicas belíssimas, né, em função de Jesus, né? E uma delas fala exatamente desse corpo espiritual, desse ser de luz, né? Quando ele diz: hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Desculpa minha rouquidão. Peço licença para Roberto Carlos. Sonhei que as pessoas viviam preocupadas, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção lhe ensinou. Então, luz em forma de menino. Mais uma vez, espírito puro com forma humana. Claro que esse menino de luz era Jesus, né? O menino Jesus. É isso. Ok, faltou o refrão, né? Com coral ficaria melhor, claro. Boa noite novamente, eu sou Yolanda. Pois não.
Primeiro, gratidão pelos ensinamentos. São coisas que fazem toda a diferença. Né? Com certeza, a doutrina espírita faz mesmo. Eu tenho, na verdade, duas perguntas numa só. Dois por um. Quando os exilados de Capela vieram para o planeta Terra, Isso. eles vieram trazer conhecimento, desenvolvimento. Diz a literatura que nós estamos numa fase muito parecida. Isso. Nessa transição Isso. planetária, onde os espíritos mais iluminados estão vindo justamente para auxiliar com toda a tecnologia e todo o desenvolvimento que vai trazer coisas para nos introduzir no mundo de regeneração. Vai trazer um desenvolvimento muito rápido. Nós não estamos vendo, desculpa, Yolanda, nós não estamos vendo em videozinhos aí nas redes sociais crianças pequeninas. Eu vi uma criança de acho que 1 ano e 8 meses tocando piano no colo do pai ou da mãe, não sei. São esses tipo exilados de Capela. Com certeza, Kardec no capítulo 18 da Gênese fala da geração nova. É essa geração nova que vem para substituir o homem velho da Terra. Somos nós, né? Ainda estamos dentro desse sistema, dessa civilização agonizante em que nós ainda vivemos. Né? Tem alguns chamam essa nova geração enquanto na infância de criança cristal. Há uns tempos atrás andaram disseminando essa ideia, inclusive Divaldo Franco abraçou a ideia, andou fazendo, mas depois falaram para ele, olha, não é bem assim, essa era a minha primeira pergunta. Isso não é um conceito espírita. Não é, né? A segunda como a Terra vai passar, o planeta vai passar por essa depuração. Né? Vão ter os exilados da Terra, aqueles Com que certeza. não se adaptarem. Isso. E vai ser feito É o mesmo processo. É o mesmo processo. Eles terão que reencarnar num mundo inferior, num mundo primitivo. Eles já têm muita inteligência, mas para fazer o que não deve, lá vão ter que fazer o que deve ser feito, né? Imprimir progresso a esses mundos. Com certeza é isso, né? Deus se vale mesmo daqueles que ainda tão imperfeitos, né? Muitas vezes fazem o mal e no final das contas esse mal acaba sendo um bem para muitos, né? Porque eles estão todos, digamos assim, sob o controle das leis divinas. Então eles vão com certeza ser os novos exilados, como deve acontecer no universo como um todo, isso com muita frequência, né? E, portanto, nós temos que fazer a nossa parte, como disseram os Espíritos no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Se vocês querem voltar no mundo de regeneração, que vocês mesmos, que nós mesmos estamos preparando, quando nós já estamos trabalhando no bem, né? Já conseguimos perdoar aqueles que nos fazem mal, que nos chateiam, que nos magoam, né? A gente consegue perdoar, a gente consegue pelo menos não desejar o mal, não retribuir o mal com o mal. É isso, esse deve ser o nosso esforço. Por isso Jesus dizia, amai os vossos inimigos também. Ou então quando quiserdes orar, né, deixa a tua oferta ao pé do altar e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Né? Então isso é uma lição de Jesus. Se nós temos aqui adversário, não é o inimigo nesse sentido estrito da palavra inimigo. Alguém que não compartilha das mesmas ideias que nós, que não simpatiza conosco. Tem tanta gente, não é? Eu digo, o amor, como diz Joana de Ângeles, o amor é bom para quem ama. Mas, gente, hoje em dia tem tanta gente que não quer ser amada, por incrível que pareça, né? Essas pessoas querem ser temidas e não amadas. Mas nós temos que amar. Não importa se o outro não ama, se o outro não retribui, se o outro não agradece. Faça por amor. Nós fomos criados por um Deus que é amor. E Ele nos criou
com amor, por amor e para amar. Há uma historinha na introdução do livro Estudos Espíritas, Shammai, S-H-A-M-M-A-I, Shammai. E disse para o Shammai: olha, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é a Bíblia. Eu não sei o que é a Bíblia, né? Eu gostaria que o senhor, com poucas palavras, me ensinasse. Enquanto eu ficar aqui nesta posição, não sei se eu vou conseguir. Assim. Certo? Enquanto eu ficar apoiado, enquanto eu tiver condições de ficar apoiado sobre uma perna só, o senhor tem que me dizer o que é a Bíblia. E o Shammai disse para ele: não é possível. É muita coisa que tem na Bíblia. Não dá, você não vai aguentar ficar aí, tem horas e horas. O rapaz, triste, disse: então toda a sua doutrina, o seu conhecimento não me serve para nada. Saiu de lá e foi procurar outro, que era Hilel. O Hilel foi o mestre de Gamaliel. O Hilel é o fundador da seita dos fariseus em Israel. E o rapaz foi e fez a mesma proposta. E o Hilel disse: pois não, apronte-se. E o rapaz ficou ali fazendo aquele quadro. O Hilel disse: ame. E ficou quieto. E o rapaz esperou um pouquinho e falou: mas como? Só isso? E o resto que está na Bíblia? O Hilel respondeu: o resto é só para explicar isso. Como amar. Tá certo? Então é isso. Amém. O amor é bom para todo mundo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, né, continue nos amando sempre. Tamara, eu queria agradecer muito. Agora já foi. Eu queria agradecer muito a sua presença, que você possa estar, Manuel, conosco em outras oportunidades. Foi muito gratificante recebê-lo aqui na nossa casa. E que você possa levar todas essas palmas em vibrações de energia, para que você continue ainda durante muito tempo divulgando essa doutrina de amor, que é a doutrina espírita. Porque ela é uma doutrina de amor, né? Então, é o nosso agradecimento. Eu é que tenho que agradecer. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, recebendo esse carinho, essa atenção, né? E esse suporte para que a gente pudesse desenvolver o tema. Claro que tem muito mais coisa que se pode falar, qualquer termo espírita é muito amplo, né? Mas eu trouxe só uma visão assim, generalizada, não é, do que acontece na criação de Deus. Espero que vocês continuem estudando. Lembre-se da lição do Espírito da Verdade, no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Muita paz a todos. Muito obrigada. Bom, gente, foi uma noite assim muito gostosa, de muito aprendizado, mas principalmente de muita troca, né, de energia, de vibrações amorosas. É muito bom estar reunido. Então eu queria agradecer muito a presença de todos, os colaboradores do NERJ, pessoas de outras casas que estão aqui conosco hoje, que possam estar em outras oportunidades. Então, que as portas do Segue Jesus sempre estarão abertas para receber todos aqueles que vêm em busca do conhecimento, que vêm em busca do aprendizado, que vêm em busca do consolo. E, principalmente, em busca de uma luz, uma esperança e uma palavra que acalente os nossos corações nesses momentos, né, que estamos vivendo. Então, que nós possamos
realmente ter essa confiança e essa paz. E que possamos realmente acreditar que nós temos um Pai misericordioso e que vela por todos nós. Então, não tenham dúvida disso. Então, muito obrigado a todos. Nós vamos primeiro, fazer a nossa prece. Eu vou convidar a Rosângela para vir fazer a prece de encerramento por todos nós e que possamos estar reunidos em outras oportunidades. Muito obrigado pela presença. Então, queridos companheiros e queridas companheiras, encerrando essa noite magnífica, que tivemos oportunidade de estar aqui recebendo essas energias salutares, nos sendo outorgados, sermos banhados pelos conhecimentos do nosso companheiro. Vamos unindo os nossos corações mais uma vez. Vamos nos irmanando com os irmãos da espiritualidade que estão aqui também presentes. E vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, esse nosso divino Mestre, Senhor. Agradecendo imensamente a Ele por ser esse missionário, por ser esse Espírito que nos trouxe e que vivenciou essa lei de amor, na qual todos estamos inseridos. E o nosso coração se enche de gratidão a esse Mestre, que nos deu a oportunidade de ouvir e de sentir o seu Evangelho. Esse irmão maior que nos acompanha, que nos auxilia, que nos orienta na nossa vida, na nossa caminhada terrena. E também junto dele, elevamos o nosso sentimento de gratidão a Deus, o nosso Pai, como Ele assim o chamou, que nos deu a oportunidade desta vida renovada, onde recebemos a oportunidade de reescrever os nossos caminhos. Louvamos a Ti, Mestre amado, louvamos ao Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida e essa condição maior da nossa lucidez de estarmos reunidos nesta casa, em nome desse Divino Mestre, que é o mensageiro das palavras de Deus. E que Jesus possa nos dispensar nessa noite, que estejamos com o coração repleto de amor para passar a quem de nós se aproxima. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.